Campeonato Brasileiro, a rodada é a 26ª que terminou neste final de semana. Teve Sport 1, Chapecoense 0, Vila Nova 0, Sampaio Correia 0, Novo Horizontino e Ponte Preta 1-1, Brusque 0, Londrina 1. Londrina pulou para 5º lugar com essa vitória aqui. O Grêmio perdeu em casa pro Ituano por 1-0. Fazia um tempão que o Grêmio não perdia em casa, hein? Cruzeiro 4-0 no Náutico, Guarani 2-1 no Tombense, Criciúma e CRB 0-0, Operário e CSA 0-0 e o Bahia bateu no Vasco por 2-1 jogando lá em Salvador. Aliás, o Bahia é adversário da Macaca. Vamos falar da Macaca que joga na quarta-feira em casa no Moisés Lucarelli com promoção de ingressos, R$20 inteira, 10 meia entrada para a torcida e empurrar a Macaca pra cima do Bahia. E para manter a boa fase do Moisés Lucarelli, não é, Júlio Nascimento? Cabela chegando com informações da Ponte Preta, segunda-feira de treinamento na Macaca, já de olho no jogo de quarta-feira contra a equipe do Bahia. Jogo no Moisés Lucarelli, aliás, nova promoção de ingressos. A diretoria conseguiu o aval da Federação Paulista da CBF e os bilhetes custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Para geral, o mesmo vale para a torcida visitante. Os preços do VIP são R$50 a inteira, R$25 a meia entrada, bilheterias abertas, ingressos vendidos também de forma online, e a Ponte que no Majestoso, ela vem de uma sequência extremamente positiva, né, Cabela? Venceu o Náutico, venceu o Operário, venceu o Vasco, venceu o Guarani. Então, dos últimos 4 jogos, 12 pontos somados dentro de casa. A Ponte tem se aproveitado aí desse momento positivo jogando no Moisés Lucarelli para subir na tabela. E essa é a aposta mais uma vez, pensando nesse jogo contra a equipe do Bahia. Para a partida, o Felipe Amaral está de volta ao time, entra no meio-campo e ficam 2 dúvidas em relação ao Fábio Sanches e também a situação do Leonaldi, né? 2 jogadores que foram vetados pelo departamento médico. O Fábio Sanches tem uma lesão um pouco menos preocupante em relação ao Leonaldi. O Fábio Sanches pode voltar ao time, né? Ele vem sendo monitorado pelo departamento médico de fisiologia da Ponte Preta. E a situação do Leonaldi, que teve um trauma no joelho, até foi uma imagem que preocupou muito durante o derby. O Leonaldi ali com dores, misturando também com um pouco da frustração de ter que sair do clássico. O Leonaldi tem uma situação um pouco mais complicada, mas ainda assim existe uma expectativa de que ele fique à disposição o mais rápido possível. Mas são essas possibilidades aí de mudanças no time titular para o técnico Hélio dos Anjos. Se o Fábio Sanches for vetado, existe a expectativa que o Thiago Oliveira seja o titular e não o Guilherme Souza, formando ali uma dupla com o Matheus Silva. Em relação ao meio-campo, aí sim mais possibilidades táticas diferentes para a vaga do Leonaldo se ele for vetado, mas só de contar com o Felipe Amaral também é um alívio tanto para o técnico Hélio dos Anjos. É verdade, Ponte Preta aí tem esses problemas aí no meio-campo. O Leonaldo provavelmente não jogue, tem problema na defesa. Fábio Sanches também é dúvida, mas como disse o Júlio já na hora do almoço, eu acredito que deve jogar o Fábio Sanches, né? Fábio Sanches, eu acho que ele ficou de fora do último jogo, mais por precaução. O jogo contra o Guarani foi muito pesado, né? Sim. E você pega um elenco como o da Ponte, é um elenco curto. Ele não tem força para jogar assim 2 partidas em alto nível, como ela jogou contra o Guarani, que nem foi lá em alto nível, mas foi um jogo muito intenso. Sim. E cabelo, um jogo tenso, a né? parte física, a preparação para o jogo em si já é difícil, o jogo, o pós-jogo também, mesmo tendo vencido, mas é difícil depois você se recuperar. Tanto é que eu acho que o pontinho lá em Novo Horizonte foi, nossa, uma surpresa até. Não era para ter conquistado esse pontinho. E o Fábio Sanches, como se desdobrou, foi um gigante contra o Guarani, foi poupado. As dores são normais, né? Certeza que ele sentiu dores e foi poupado. Agora, o Leonaldi, se não estivesse 100%, eu daria mais um tempinho para ele, até porque foi joelho. Foi trauma, né? Melhor que tenha sido trauma, mas eu daria mais um tempinho. E conforme nós já havíamos falado aqui na sexta-feira, né, Macaca vai renovando contratos com as pérolas da base, não é, Júlio Nascimento? Cabela, a Ponte Preta renovou o contrato do atacante Eliel. Aliás, o Eliel tem feito uma temporada espetacular no Sub-20, são 18 gols em 15 jogos no Sub-20, tá jogando muita bola, inclusive quando ele foi a profissional, precisou de 10 minutos em campo para marcar, né? Ele fez o gol da vitória contra o Náutico, então é um jogador que tem sido aí coroado com uma grande temporada e recebeu mais uma renovação de contrato. Desde que o Eliel chegou na Ponte Preta,
Essa é a 6ª mudança de contrato do jogador, mas dessa vez para um reajuste salarial e também para um reajuste de multas rescisórias. O novo vínculo agora com o Eliel vai até janeiro de 2025, então ele estendeu por mais um ano, né? O contrato anterior iria até janeiro de 2024. Alguns contratos de jogadores sub-20 são feitos até janeiro por conta da Copa São Paulo, né? Então você vai prorrogando em um ano, em um ano. Não é tão comum assim, mas esse vai até janeiro. E a multa rescisória é o que chama a atenção. 22 milhões de reais para o mercado interno e 150 milhões de reais para o exterior. Então, se um clube estrangeiro se interessar pelo Eliel, vai precisar colocar a mão no bolso para tentar tirar o jogador da Ponte Preta. Então, é uma situação importante também. E um outro ponto é que a comissão técnica do Hélio dos Anjos ganha um reforço. O fiel escudeiro do Hélio dos Anjos está de volta à comissão técnica do treinador, o auxiliar Marcelo Rocha. Ele que tinha ficado no Náutico para um período ali de transição, depois ele foi desligado, voltou ao mercado, e agora o Marcelo Rocha vai para sua 3ª passagem trabalhando com o Hélio dos Anjos. Começaram juntos em 2012 no Atlético Goianiense, aí o Marcelo saiu para dirigir alguns clubes, Central, Craque, Salgueiro, e voltou a trabalhar com o Hélio em 2015 na Arábia Saudita. Ele ficou ali até 2021 trabalhando com o Hélio dos Anjos, foi incorporado à comissão fixa do Náutico, e agora volta a trabalhar com o Hélio, dessa vez como mais um auxiliar, né? Tem o Guilherme Anjos, que é auxiliar do Hélio, agora o Marcelo Rocha, que é auxiliar do Hélio, e tem o Nenê, que é auxiliar da Ponte Preta. Então essa agora é a comissão técnica da Macaca, Cabela. Pois é, Ponte Preta vai se ajeitando aí, né? Quando a fase é boa, as coisas começam a fluir de maneira diferente. Inclusive a renovação de contrato, porque o jogador começa a aparecer de forma diferente. O Eliel na base, em 15 jogos, marcou 18 gols. Em um jogo no profissional marcou um gol. Então a Ponte Preta já está se precavendo aí em relação àqueles gaviões, né? Que ficam lá de cima assim olhando, parecendo um drone, né? Só de olho. Olhando, de repente quer dar o bote, aí já tá precavido, né? Tem que tomar muito cuidado, a Ponte já sofreu demais, né, com esses assédios, né, porque chega um clube grande para um garoto, aconteceu com o Lucas Perry, que tá lá no Botafogo. Exato. Era um goleiro, deve ser da geração do Ivan ali, meio que contemporâneo, 15, 16 anos, o São Paulo veio e pumba, levou o garoto embora. Aí chega o São Paulo, pô, você dá toda uma estrutura dentro das suas condições, mas você tenta, né, dar o melhor pro garoto. Chega um São Paulo, realmente é difícil, você joga numa Ponte Preta, chega um São Paulo, é complicado, então por isso as leis, elas precisam aí dar uma retaguarda, né, para equipes do porte da Ponte Preta. E quando chega um garoto assim, né, esses meninos que estão surgindo aí na equipe profissional, a Ponte tem mais que se resguardar. Mas que use, né, diretoria, né, quem cuida aí dessa parte do futebol da Ponte Preta, a parte financeira, que use realmente em prol da Ponte Preta, porque vai ser de muita valia para a Ponte se recuperar financeiramente. Pois é verdade. Aliás, para esse jogo do meio de semana aí, o Amaral é bem provável que esteja em campo. É bem provável, mas certeza que está em campo, porque ele só cumpriu suspensão automática, está voltando, está em plena forma. Quem pode ser o companheiro do Amaral? Moisés? Eu acho que é o Moisés, né? O Moisés, o Alisson joga, né? Sim. Para manter aquela formação. O Hélio acho que não vai abrir mão assim dos 3 volantes, né? Tá certo que o Alisson joga um pouco mais liberado, mas de origem é um volante também. Para não mexer tanto na formação, na estrutura da equipe, eu acho que é o Moisés Ribeiro. Ponte Preta vai ter mais dificuldade com o Bahia do que teve com o Vasco? Vai. O Vasco, que me perdoe aí, o vascaíno, que me perdoe o carioca, né? Eu sou um amante do Rio de Janeiro, mas o time do Rio, pode ser até o Flamengo, que é bom, uma barbaridade, mas o time do Rio é mais maneiro, né, Cabela? Né? Um time mais, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, não são equipes assim de... Mas quais? Vai mais assim, são equipes que quando elas montam esquadrões, por exemplo, o esquadrão do Rio de Janeiro hoje é o Flamengo, aí é difícil. Mas quando a equipe estilo Vasco, assim, que ainda procura uma melhor formação, é uma equipe que vai meio, né, no toque, deixando o adversário jogar. Por isso que o Vasco enfrenta tantas dificuldades na Série B. Eu acredito até que deva subir, mas vai sofrer demais, mais do que eu imaginava, para subir. Agora o Bahia é cascudo, o Bahia é forte, só que vem para jogar também, vem com uma característica de time grande, a Ponte pode se aproveitar disso, mas eu creio em mais dificuldades contra o tricolor da Boa Terra.
O Salvione aqui, o Cristiano Salviani tá mandando aqui, boa tarde, Cabela, Júlio, Carlão, vocês viram o Ricardo Goulart, fazendo gol de tudo quanto é jeito aí, hein, pra tristeza, tem Santista que tá mordendo as costas. Ah, não tá não. Não tá não, né? Não tá não. O Ricardo Goulart acho que pro ano que vem ainda ele vai estar em ponto de bala. Esse ano tá difícil, né? O cara sofre, né, quando ele vem do futebol da China. Acabamos de falar do cara. Lá. Tá Financeiramente tá muito rico, né? Então o cara vai perdendo a fome. Vai jogar bem porque tem qualidade, vai marcar gols como marcou ontem, mas pra ser aquele Ricardo Goulart decisivo vai demorar. O Romantiezer, boa tarde, equipe CBN. Por aquela falta maldosa contra o Atlético Mineiro, Danilo ficará em casa vendo os jogos contra o Atlético Paranaense na telinha. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Vamos pro intervalinho? A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho para falar do Guarani, do Bugre. CBN